Vamos abrir nossas Bíblias aqui em 2 Pedro, capítulo 1, versículo de número 21. Porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Então, querido, preste bem atenção no que o santo texto está dizendo. O texto está dizendo que a profecia nunca foi as verdadeiras profecias de Deus. Elas nunca foram produzidas pela vontade de homem algum. Mas e como era a profecia, pastor? Eram homens santos que falavam inspirados pelo Espírito Santo. É o que o texto diz, 2 Pedro, capítulo 1, verso 21. Então vamos entender isso. A profecia autêntica, a profecia verdadeira, ela não é produzida tipo assim, por exemplo, o irmão está aí, né? O irmão está aí, aí eu quero que o irmão tenha um carro. Eu gosto muito do irmão, vejo que precisa o irmão ter um carro. É importante o irmão ter um carro. É importante o irmão ter uma casa. É importante o irmão ter uma casa. Eu amo o irmão, quero muito que o irmão tenha uma casa. Aí eu chego para o irmão, irmão, eu profetizo que você vai ter uma casa. Irmão, eu profetizo que você vai ter um carro. Não. A profecia verdadeira não é isso. Ninguém pode chegar e dizer, eu profetizo isso, eu profetizo aquilo, sendo produzida pela sua própria vontade. Você pode orar e pedir, Senhor, eu queria tanto que o Senhor desse um carro aqui para o irmão. Ou Senhor, eu queria tanto que o Senhor desse uma casa aqui para o irmão. Pedir, orar e pedir. Mas a profecia, ela não é produzida pela vontade do homem. Ela não é produzida pela vontade do homem. Não é você querer que uma pessoa tenha isso e você dizer, eu profetizo. Vamos lá. Como eu vejo muitos cantores, pregadores, esse povo aí famoso aí que está aí na mídia, né? Gospel. E as igrejas imitando o que eles fazem erradamente. Não, vamos lá, vamos lá para tal lugar e vamos profetizar naquele lugar. Não, meu irmão, isso está errado. Você não vai encontrar na Bíblia nenhuma referência desse tipo. Se você verificar de Gênesis a Apocalipse, você não vai ver nenhum profeta chegando e dizendo, eu profetizo isso, eu profetizo aquilo. Não, eles sempre falavam, os profetas verdadeiros, a verdadeira profecia, sempre eles falaram inspirados pelo Espírito Santo. Nunca foi uma profecia produzida pela vontade deles. Então, a maioria das profecias que nós temos visto hoje em dia, elas são produzidas pela vontade do homem. Você, por exemplo, vai num grande evento onde tem um preditor famoso, um pregador famoso, e você vai lá dizendo, eu estou aqui como profeta de Deus para a tua vida, eu profetizo isso, profetizo aquilo. Isso não é bíblico, meu irmão. Isso não é bíblico, isso não é autêntico, isso não é verdadeiro. O texto é muito claro em dizer que a profecia ela nunca foi produzida pela vontade do homem. Quando a profecia é produzida pela vontade do homem, sabem quê? Vamos lá para Jeremias 23. Quando a profecia é produzida pela vontade do homem, dá nisso aqui, ó. Jeremias 23, versículo de número 15. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos acerca dos profetas: eis que lhe darei comer a lonça e lhes farei beber água de fel, porque dos profetas de Jerusalém saiu a contaminação sobre toda a terra. Primeiro, quando os homens se dão a profetizar pela sua própria vontade, o texto é muito claro, vamos sempre estar voltando lá em 2 Pedro capítulo 1, verso 21. A profecia nunca é produzida pela vontade de homem algum. A profecia é uma revelação dada pelo Espírito Santo. E Deus diz que os profetas de Israel, sim, eles estão contaminando toda a terra. Os profetas de Israel, que profetizaram pelos seus próprios desejos, pelas suas próprias vontades, eles contaminaram toda a terra. Eles enganaram o povo, iludiram o povo e conduziram o povo para longe de Deus.
Eles trouxeram contaminação e maldição sobre a terra, aqueles falsos profetas, aqueles profetas que profetizavam de acordo com os desejos do seu coração. E é o que está acontecendo hoje. O Brasil está sendo um pouquinho castigado por Deus. Eu não vou nem dizer que Deus moveu o dedo mindinho. Eu não vou nem dizer que Deus moveu a unha do dedo mindinho, porque o que está acontecendo no Brasil, esse juízo que está acontecendo no Brasil é maneiro. É maneiro, é leve. É leve. Mas Deus está derramando um juízo, mesmo que leve, contra a nação brasileira. E por quê? Porque os profetas estão contaminando essa terra. Queridos, a terra, a nação brasileira, a terra do Brasil, não está contaminada, não é por causa dos políticos corruptos, não. A nação brasileira não está contaminada, não é por causa da muita depravação, divórcio e adultério, não. A nação brasileira não está contaminada, não é por causa do grande número de homossexualismo e prostituição e vício e drogas. Não, meu irmão. A nação brasileira está contaminada por causa dos profetas que profetizam mentira. Os profetas que profetizam segundo o desejo do seu coração, e não pela palavra do Senhor, e não pela revelação do Senhor. Inclusive, a prostituição, o muito vício, o adultério, a devassidão que há nessa nação, a corrupção na política, o casamento homossexual, a legalização da maconha, a legalização do aborto, toda a sujeira e imundícia que está acontecendo no Brasil, a crise financeira, as dificuldades, tudo isso, meu irmão, já é a contaminação que Deus permitiu que viesse por causa desses profetas do Brasil, que não passam de falsos profetas. Ele diz no verso de número 15, aliás, no verso de número 16, assim diz o Senhor dos Exércitos: não deem ouvidos às palavras dos profetas que entre vós profetizam, ensinam-vos vaidades e falam da visão do seu coração e não da boca do Senhor. Está vendo o que Deus está dizendo? Antes de eu continuar, deixa eu só dizer uma coisa. Agora há pouco houve uma queda na internet, que hoje aqui amanheceu chovendo muito e ventando muito, e a internet da GVT parece que não pode ver chuva, né? Não pode ver água. Aí houve uma queda na internet, no sinal. Se por acaso der uma queda aí no sinal, você vai saber que foi a internet. Mas vamos continuar. Então, qual é o conselho que Deus está dando para vocês, meus irmãos? Um povo que anda de igreja em igreja, não vou ver o que é que o profeta está falando, o que é que o profeta está dizendo, só para você ver como essa nação evangélica despreza a palavra de Deus. Tem crente, tem gente que vai para um culto, ele passa o culto inteiro, ele não está nem aí por louvor, ele não está nem aí para pregação, ele espera o final do culto para esperar. Agora chegou a hora das revelações, chegou a hora do profeta revelar. É esse momento do culto que ele espera. Inclusive, houve uma pastora, né? Porque inclusive esse cargo de pastora é um cargo equivocado, porque embora nós não somos machistas, logo nós sabemos que a mulher, ela pode fazer missões, pode fazer a obra do Senhor, pode ser uma obreira, pode ajudar muito na obra do Senhor. Não sou machista de maneira nenhuma, mas nós sabemos que não foi dado às mulheres a autoridade de exercer esse ministério pastoral. Mas uma pastora de uma igreja aí, muito conhecida, inclusive o fundador dela, um senhor de idade, morreu há poucos meses atrás, de um infarto, se eu não me engano. E uma pastora dessa igreja falou para um irmão dessa igreja, um irmão já de alguns anos na igreja, de confiança, e esse irmão, ele quem falou para mim, ele disse para mim: pastor Jadel, eu falei com uma pastora lá da minha igreja, e eu perguntei a ela que tanta profecia era essa, que tanta revelação era essa, desde que eu cheguei na igreja, que revela um monte de coisa para mim, nada se cumpriu. E eu perguntei a ela por que tanta revelação é essa, para aqui e para lá, em todo culto. E ela disse para mim: meu filho, nós temos que profetizar, nem que seja na carne, porque o povo gosta. Então você está vendo aí, meu irmão? Isso de uma igreja de nome, de renome no Brasil. Uma igreja, meu irmão, eu acredito que essa igreja tem mais de 50 anos aqui no Brasil.
E os líderes dessa igreja dizendo, não, nós temos que profetizar nem que seja na carne, porque o povo gosta. Filho, profecia não é para agradar o povo não, meu irmão. Profecia não é para o povo gostar não. Profecia, meu irmão, é revelação de Deus pelo Espírito Santo para alertar o povo, advertir o povo, ou chamar o povo a arrependimento, para trazer uma mensagem de Deus para o povo. O cara chega numa igreja, por exemplo, o cara já vem aí de um segundo casamento, aí está lá o profeta profetizando, eis que eu te digo, meu irmão, eis que eu te digo, que Deus está preparando a tua varoa. Aí quer dizer, o cara já está no segundo casamento, já vai partir para o terceiro. Houve um caso de uma pessoa que veio falar comigo pessoalmente, que lá na igreja que ele faz parte, tem muito empresário lá, muita gente rica, e ele disse que toda segunda-feira tem uma reunião lá dos empresários, e tem empresário que dá 10 mil reais, dá 5 mil reais, 2 mil reais, toda segunda-feira eles dão esse valor. Aí, há um dos empresários lá que é rico, e ele é casado, tem a esposa dele, tem filhos, e a pastora da igreja revelou para ele que ele ia casar com outra mulher, e tá lá, a irmãzinha da igreja, que a pastora revelou que ele ia casar com essa irmã. É o que está acontecendo agora? O homem está tendo um caso com essa menina, e esperando a mulher dele morrer, para poder se cumprir a profecia maldita desta pastora endemoniada do inferno que veio mentir pela boca do Satanás para destruir esse casal. Então isso está cheio, as igrejas estão cheias, meu irmão. Outro dia o camarada estava lá. Olha o que estava acontecendo. O cara, esse caso aqui eu vi, o cara já tinha se separado uma vez de uma esposa, já estava junto com outra, né? E estava indo para as igrejas procurando resposta de Deus, se deixava essa mulher para casar com uma terceira. Eu digo para ele, não, meu irmão, peraí. Eu falei, olha, está errado isso aí. Está errado. Você ir para a igreja para procurar uma revelação disso aí, a palavra de Deus já revela isso aí. Já tem uma revelação da palavra de Deus para você, irmão. Você tem que deixar essa mulher aí, se você está querendo deixar, você tem que deixar ele voltar para a sua primeira mulher. Essa é a revelação da palavra de Deus, fala aí. Você está atrás de profecia aí, querendo deixar a segunda já para arrumar a terceira? Vai se aquietar, meu irmão. Vai se aquietar. Aí chega na igreja que o camarada revela a mentira que ele quer ouvir, aí pronto. E sem contar quantos casamentos estão aí na pendenga, estão aí desmoronando, destruídos, porque o camarada chegou na igreja, aí a irmãzinha das canelas de fogo, né? A irmã Francisquinha das canelas de fogo, ela chegou lá pro irmão, aí foi dizer, ei varão, eis que eu te digo. Eis que eu te digo, aquela varoa ali vai ser a tua varoa. Aí chega para a varoa e diz, olha varoa, eis que eu te digo, aquele varão ali vai ser o varão, é uma conviteira. Aí arruma o casamento, os dois não oram, não buscam a Deus, não sabe se é de Deus. Uma mulher chegou lá dizendo que é eis que eu te digo, casaram, não era de Deus aquele casamento. Aí estão aí na maior luta do mundo, separa, né? O marido trai a mulher, desvia, volta, aquele desmantelo todo. Então quer dizer, meu irmão, então as pessoas estão brincando com esse dom de profecia. Profecia é um dom? É um dom maravilhoso, glorioso, está lá em 1 Coríntios, fala desse dom de profecia. O dom de profecia não foi extinto não. Agora, meu irmão, nós temos que entender o que é profecia. E o Senhor diz que os homens de Deus, eles não profetizam de acordo com o desejo do seu coração, mas eles profetizam da palavra do Senhor revelada pelo Espírito Santo. Então o Senhor está dizendo para vocês, irmãos amados, que me ouvem nesse momento, no verso número 16 de Jeremias 23, não deem ouvido às palavras dos profetas que entre vós profetizam. Por quê? Ele continua dizendo, ensinam-vos vaidade e falam da visão do seu coração e não da boca do Senhor. Então o que está acontecendo? Esses profetas, eles ensinam vaidade ao povo, eles profetizam vaidade, você já viu? Profetiza chave de carro, é anjo com bandeja de ouro, profetiza mansão, casa na praia, fazenda, sítio, profetiza riqueza, vida luxuosa, e Deus está dizendo, não dê ouvido a esses profetas, porque eles estão ensinando vocês vaidade, eles estão falando da visão do coração dele e não da boca do Senhor, ou seja, são profetas que profetizam do engano do coração deles e não da boca do Senhor. Verso 17 ele diz,
dizem continuamente aos que me desprezam. Olha o que é que eles dizem, o povo que despreza a Deus. O Senhor disse, paz tereis. E a qualquer que anda segundo o propósito do seu coração, eles dizem, não virá mal sobre vós. Você entendeu o que é que o texto está dizendo? O que é que os profetas do Brasil estão fazendo? O povo está em rebeldia, o povo está em desobediência. O show gospel é uma maldição. Esse comércio dos dons é um terrorismo contra o Espírito Santo. Esse comércio dos dons é uma exploração contra a inteligência do povo de Deus. Esse movimento do reteté que está aí, esse tal de movimento pentecostal que tem aí, atual, histérico, onde as pessoas rolam pelo chão, fica correndo da igreja, estão cheios do poder de Deus, fica aí dando coice, fica espumando, se debatendo no chão. O povo está em desobediência, em rebeldia. O camarada não passa de um mentiroso, de um herege. Aí chega lá o profeta profetizando, paz tereis, não virá mal sobre vós. Aí é isso que o povo quer ouvir, meu irmão. É isso que o povo quer ouvir. A igreja está de mal a pior. Muitos estão desviados da verdade, estão longe, lá bem longe, acolá da verdade. E estão ouvindo profecia, paz tereis, eis que Deus vai te abençoar, eis que Deus vai resolver tua causa, eis que Deus vai resolver teu problema, fica aí. Então meu irmão está dizendo aqui, um povo que continuamente despreza a palavra do Senhor, eles profetizam coisas boas. Eu quero lhe dizer, meu irmão, que Deus não está mandando profetizar nada de bom para o povo que está desprezando a palavra do Senhor. Que o Senhor tem alertado veementemente que o arrebatamento está prestes a acontecer. Nós estamos a poucos momentos do arrebatamento. Deus não está mandando profetizar chave de carro para ninguém, chave de casa para ninguém. Deus não está mandando profetizar vitória, conquista, vida regalada, vida tranquila, fama, honra, glória para ninguém. Deus está mandando dizer, se arrependam e se convertam dos seus pecados, para que sejam perdoados. Siga o evangelho para que você possa ser salvo. O Senhor, meu irmão, está indignado com esses falsos profetas. Ele diz aqui no verso número 20, ó, não se desviará a ira do Senhor, até que execute e cumpra os pensamentos do seu coração. No fim dos dias vocês entenderão isso. Deus está dizendo que Ele está irado contra a nação. Deus está dizendo que Ele está irado contra esses profetas. E a ira dele não vai se desviar. Vai cair sobre ele sim, e sobre a nação sim. Vai cair sobre os profetas, vai cair sobre essas falsas igrejas que é a maioria, vai cair sobre esses falsos líderes e vai cair sobre essa nação. O juiz do Senhor está aqui. Não se desviará a ira de Deus até que execute. A ira de Deus vai se executar sim, e não tem quem faça ela se desviar. Jeremias intercedeu pelo povo 3 vezes, e 3 vezes Deus rejeitou a intercessão de Jeremias. E Deus disse, mas Jeremias, não interceda por esse povo. Não ore a favor desse povo, porque eu não te atenderei essa oração. Não, outro dia chegou um falso profeta aqui em Fortaleza, um mentiroso, que estava aí numa rádio aí, e ele dizendo lá, ai meu Deus do céu, aleluia, aleluia, e falava a língua. Deus me revelou, meu irmão, que vai vir umas ondas gigantescas aqui para Fortaleza, agora até 2013, né? Até 2013 vai vir uma onda gigantesca, vai haver muita chuva, que vai ficar tudo embaixo d'água, e a defesa civil vai trabalhar muito. Viu os aviões, não conseguia ficar no ar, eles caíam, e meu irmão, e foi um alvoroço, e o povo corria para um lado para o outro com a mão na cabeça, e esse profeta dizendo, venha para cá que eu mandei registrar essas profecias no cartório, tá aqui, você vai pegar uma cópia autenticada. Aí se passou 2013, 2014, 2015, a seca mais medonha do mundo. Quais que se lasca tudo aqui de seca? Quais que se acaba tudo de seca aqui? Quais que se acaba tudo de seca, meu irmão? Depois que eles são profetizou que ia chover muito e aí ia ficar tudo embaixo d'água. Quais que se acaba tudo de seca? A seca dos maiores 50 anos. Não teve onda coisa nenhuma, não teve enchente coisa nenhuma.
E a igreja desse homem lotou, encheu, meu irmão, e o povo estava lá, porque o povo gosta de ser enganado. O povo gosta desse tipo de rebuliço. O povo gosta disso. Mas a Bíblia está dizendo, a palavra de Deus está dizendo, não se desviará a ira do Senhor até que execute. Ou seja, a ira de Deus vai ser executada. Verso 21, o Senhor Deus diz com ira, não mandei os profetas, todavia eles foram correndo, não lhes falei a eles, todavia eles profetizaram. Está vendo? Deus não mandou nenhum de vocês, seus profetas mentirosos. Vocês ficam aí profetizando riqueza, profetizando conquista, profetizando vida regalada, profetizando aí vaidade para o povo. Deus não mandou nenhum de vocês. Eu estou dizendo diante da palavra de Deus, é uma profecia para Israel, mas eu estou dizendo diante da palavra de Deus, pela revelação de Deus para essa geração. Deus não mandou nenhum de vocês. Vocês não passam de mentiroso, de falso profeta, de mercenário que quer arrancar o dinheiro do povo. Pode olhar, que estão tudo aí pedindo oferta, pedindo dízimo, pedindo não sei o que mais. E os que não estão pedindo nada, estão só querendo aparecer mesmo. Estão só querendo ficar famoso mesmo. Então, meu irmão, Deus diz aqui, eu não mandei esses profetas, mas eles foram correndo. Eu não falei com eles, todavia eles profetizaram. Aí ele diz assim, no verso 22, mas se eles estivessem no meu conselho, então fariam ouvir as minhas palavras ao meu povo. E o fariam voltar do seu mau caminho, da maldade de suas ações. Está vendo? Aí. Se esses profetas estivessem no meu conselho, diz o Senhor, se eles conhecessem minha vontade, minha palavra, então eles iam fazer o povo ouvir as minhas palavras. E iam fazer o povo voltar dos caminhos maus que eles têm andado. E das ações más que eles têm praticado. Quer dizer, meus irmãos, se esses profetas do Brasil de fato chamasse o povo a arrependimento, de fato chamasse o povo a se voltar para Deus, se eles conhecessem a palavra de Deus e a voz do Senhor, eles fariam o povo de Deus se voltar para Deus, mas não, infelizmente, eles não conhecem. Eles não conhecem, portanto, eles têm levado o povo para mais longe do Senhor. Verso 25, tenho ouvido. Olha aí, que Deus não está alheio não, viu? A mentira desses profetas aí não está alheio a Deus não, Deus está ouvindo. Verso 25. Tenho ouvido o que dizem aqueles profetas, profetizando mentiras em meu nome, dizendo, sonhei, sonhei. Até quando sucederá isso no coração dos profetas que profetizam mentiras? E que são só profetas do engano do seu coração? Deus está dizendo, eu estou vendo esses profetas mentindo para o meu povo. Até quando vai acontecer isso no coração desses profetas que profetizam mentira e só profetizam o engano do seu coração? Está vendo, meu irmão? E por que nós estamos falando isso? Porque a Bíblia Sagrada diz em 2 Pedro capítulo 1, verso 21, que nenhuma profecia, a profecia nunca foi produzida por homem algum, pela vontade de homem algum, mas homens santos falaram inspirados pelo Espírito Santo. Então preste bem atenção. Por que nós estamos falando isso? Porque virou moda hoje nas igrejas, esses camaradas aí querendo aparecer profetizando. E eles ficam profetizando mentira, em nome do Senhor, e acha que Deus não está vendo. E o povo, e ele diz, engana o meu povo, e o povo vai sendo enganado por eles. E Deus está vendo, e a Bíblia e a Escritura está dizendo que a ira de Deus não vai recuar até que ela se cumpra sobre a cabeça desses homens. No verso 28 está escrito assim, o profeta que tiver um sonho, conte como um sonho. E aquele que está a minha palavra, presta atenção no que ele diz, que fale a minha palavra com verdade. O que tem a palha com o trigo, diz o Senhor. Não é a minha palavra como fogo, diz o Senhor, e como martelo que esmiuça a penha? Então Deus está dizendo, se um profeta teve um sonho, conte o sonho. E aquele em quem está a palavra de Deus, que anuncia a palavra de Deus, com verdade. Com verdade. Então quer dizer, se teve um sonho, conte o sonho.
Se tem a palavra do Senhor, anuncia a palavra do Senhor com verdade. Mas o problema é que eles, os profetas do Brasil, estão profetizando mentiras e a vaidade do coração deles, sem que Deus os tenha revelado, sem que Deus os tenha mandado, e contando até sonhos mentirosos muitas vezes. Sonhos que não têm nenhum nexo com a verdadeira doutrina. Quando as pessoas contam sonho, eu presto bem atenção. Rapaz, deixa eu ver esse sonho aqui, se ele está ligado realmente às promessas bíblicas, a palavra de Deus. Quando a gente analisa o sonho e vê que ele está ligado realmente com o que a sã doutrina diz, então pronto, realmente esse sonho foi uma revelação de Deus. Mas se um sonho não está, não tem nexo, não está ligado diretamente com o que a doutrina verdadeira ensina, então, meu irmão, nós não precisamos dar crédito a esse tipo de sonho. Então, meu irmão, o povo tem que abrir os olhos, vocês têm que abrir os olhos. Porque o Senhor diz assim, verso 30: portanto, eis que eu sou contra os profetas, diz o Senhor, que furtam as minhas palavras, cada um ao seu companheiro. Eis que eu sou contra os profetas, diz o Senhor, que usam da sua língua e dizem, ele disse. Eis que eu sou contra os profetas, diz o Senhor, que profetizam sonhos mentirosos e fazem errar o meu povo com as suas mentiras e com as suas leviandades. Pois eu não os enviei, nem lhes dei ordem, e não trouxeram proveito nenhum a este povo, diz o Senhor. Então o que Deus está dizendo, amado? Deus está dizendo que Ele é contra os que profetizam sonhos mentirosos. Tem gente que acha que todo sonho é uma profecia, uma revelação de Deus, e tem que ter cuidado com isso. Ele diz também que essas profecias desses profetas, no verso 32, fazem errar o meu povo com as suas mentiras e com as suas leviandades. E diz que o que eles falam não traz proveito nenhum para o povo do Senhor. É o que nós estamos vendo aqui no Brasil, amados. Profetas que profetizam mentira, a vaidade do coração do povo, porque eles sabem que o povo tem ganância. O que o povo tem ganância? Dinheiro, poder, fama, glória, honra. Eles profetizam isso. Profetiza isso. É uma estratégia de prender as pessoas na igreja. É uma estratégia de segurar pessoas na igreja. Quantas pessoas, irmãos, estão aí indo para as igrejas à procura dessas revelações, dessas profecias, mas estão sendo enganados, estão sendo iludidos. Sim? No final do verso 36, ele diz assim: vós torceis a palavra do Deus vivo, do Senhor dos Exércitos, nosso Deus. Antigamente o profeta que fazia isso, ele era apedrejado logo na hora, quando descobria que ele tinha mentido. Mas agora não, agora é diferente. Agora o Senhor está deixando para tratar com eles no dia do julgamento. Sim, eu me lembro do que diz lá em Mateus capítulo 7, no verso 21, quando ele diz que não profetizamos nós em teu nome, naquele dia que o Senhor vier para julgar. Ou seja, eles profetizaram. Não profetizamos nós em teu nome? Em teu nome não fizemos maravilhas? Em teu nome não expulsamos demônios? O Senhor vai dizer: apartem-se de mim, vocês que praticam a iniquidade. Em outra hora o Senhor diz: apartem-se de mim, eu não vos conheço. Então eles são pessoas que Deus não conhece, que praticam a iniquidade, que seguem uma doutrina que não é a verdadeira doutrina de Cristo, todavia andam profetizando. E o que me chama mais atenção é que o espírito do engano, a operação do erro, de acordo com 2 Tessalonicenses capítulo 2, faz com que muitas dessas profecias falsas se cumpram na vida das pessoas, para que as pessoas fiquem cada vez mais iludidas e acreditando nesse movimento falso que está aí. Mas, queridos, nós temos que ter muito cuidado com esse movimento de profecias, porque de fato há um movimento falso, um gigantesco movimento de falsos profetas atuando aqui no Brasil. Mas isso o nosso Senhor
já nos havia falado. Em Mateus capítulo 24, quando o Senhor Jesus disse: e surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Jesus disse isso. Lá em Mateus 24, 11. Surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E nós estamos vivendo esse tempo. Muitos falsos profetas têm surgido. A coisa mais normal do mundo é você ver alguém bater no peito dizendo: eu sou profeta. Eu sou profeta. Você já ouviu alguém falar isso? E normalmente as pessoas que andam batendo no peito dizendo que são profeta não passam verdadeiramente de falsos profetas. De falso profeta. Então, nós precisamos, vocês precisam, amado, abrir os olhos de vocês em relação a isso que está acontecendo aqui no Brasil. Quando você vê alguém profetizar pela vaidade do seu coração, como diz aqui 2 Pedro capítulo 1, verso 21 e em Jeremias capítulo 23, quando você vê alguém profetizar pela vaidade do seu coração, pode ter certeza, é um falso profeta. Jeremias, ele enfrentou grandes lutas com os falsos profetas. Jeremias enfrentou lutas terríveis contra um falso profeta chamado Ananias. No capítulo 28 diz que o falso profeta chamado Ananias humilhou Jeremias aos olhos dos sacerdotes, aos olhos de todo o povo. E ele humilhou o profeta Jeremias diante das pessoas. E ele bateu no profeta Jeremias diante do povo. Então, Jeremias, ele enfrentou grandes combates, grandes lutas. Sim. Jeremias enfrentou grandes lutas na sua caminhada contra os falsos profetas. Olha o que Jeremias diz ao falso profeta Ananias. Quando ele está naquele combate ali contra o falso profeta Ananias, no capítulo 28, no verso 15. E disse Jeremias o profeta a Ananias o profeta, que era de dois profetas disputando quem era o verdadeiro. Jeremias chamando o povo ao arrependimento e Ananias profetizando o povo vitória, conquistas, bênçãos, riquezas. E claro, você já sabe, né? Qual dos dois o povo preferiu? É lógico que o povo preferiu o falso profeta Ananias. Porque o povo jamais vai querer dar ouvido a um mensageiro, a alguém que chama eles ao arrependimento, que mostra para o povo o pecado deles, que repreende o povo quanto o pecado deles. O povo jamais vai querer dar ouvido a um mensageiro desse. Se tiver dois homens se dizendo profeta, um profetizando o povo, se arrependa dos seus pecados, abandone sua vida de pecado, reparta seus bens, dê para os pobres, e se surgir outro profeta dizendo Deus vai lhe dar riqueza, Deus vai lhe dar conquistas, qual dos dois o povo vai seguir? É claro que o povo vai seguir o que está profetizando coisas boas para eles, vitórias, conquistas, bênçãos materiais para eles. E ali estava acontecendo. O povo, Jeremias estava sendo rejeitado pelo povo, e o povo estava tudo lá amando o Ananias, o profeta Ananias, o falso profeta Ananias. Mas olha o que é que Deus revelou para Jeremias no capítulo 28, no verso 15. Disse Jeremias ao profeta Ananias: ouve agora, Ananias, o Senhor não te enviou, mas tu fizeste que esse povo confiasse em mentira. Pelo que assim diz o Senhor, eis que te lançarei de sobre a face da terra. Este ano morrerá, porque falaste em rebeldia contra o Senhor. E morreu Ananias o profeta no mesmo ano, no 7º mês. Amém. Então o que acontece? O que acontece é que Deus revelou para Jeremias que Ananias estava fazendo o povo acreditar em mentira, confiar em mentiras. O Senhor Deus não tinha enviado o profeta Ananias. O profeta Ananias estava apenas querendo ganhar status, a confiança do rei, o elogio, aplausos. No caso de hoje, os falsos profetas estariam querendo apenas vender mais CD, ser mais convidado para pregar em mais igreja, cobrar mais cachê e ganhar mais dinheiro e ficar cada vez mais rico. Mas Deus revelou claramente a Ananias, a Jeremias, que desmascarou o falso profeta Ananias logo diante de todo o povo e disse que Ananias não tinha sido enviado pelo Senhor, mas estava fazendo o povo confiar em mentira. E eu quero dizer, meu querido, que infelizmente muitos de vocês estão confiando em mentiras porque têm dado ouvido às profecias de falsos profetas que estão falando por aí.
E eu vou lhe dizer uma coisa: os falsos profetas podem profetizar e pode até se cumprir alguma profecia deles, ou muitas profecias deles, mas se eles não pregarem a verdade, você vai reconhecê-los imediatamente que ele é um falso profeta. Você vai poder reconhecer o falso profeta assim. Você vê gente profetizando aí à direita e à esquerda, à torta e à direita, como diz, profetizando para todo lado, e profecia se cumprindo e tudo. Mas ao observar o que ele prega, você vai ver que ele distorce a sã doutrina, o evangelho de Cristo. Então logo você vai identificar que ele não passa de um falso profeta. Então, querido, só para concluir essa palavra, eu quero dizer para vocês que a profecia, ela não é produzida pela vontade do homem. Qualquer profecia produzida pela vontade do homem, pela vaidade do homem, é uma falsa profecia. E o homem que se presta a isso, constitui-se um falso profeta. E o Brasil está cheio disso, as igrejas estão cheias disso, e eles estão usando este movimento como técnica, como tática, para atrair pessoas, certo? Para a igreja deles. Mas que vocês que têm ouvido esta palavra possam ficar de olhos abertos e atentos ao que o Senhor Deus tem falado aqui, tem revelado o oculto. Através dessas pregações, Deus tem revelado o oculto e o escondido do que esses falsos profetas estão fazendo. Então, amado, cabe somente a vocês darem ouvidos e seguir o caminho de vocês com mais cuidado. Seguir o caminho de vocês com mais cautela. Seguir o caminho de vocês, sim, observando melhor as escrituras sagradas. Muitos estão sendo enganados. Muitos estão sendo enganados com falsas profecias. Muitos estão sendo enganados com falsos profetas. Sim. Então vocês têm que ter cuidado. Tem que ter muito cuidado, abrir os seus olhos, porque verdadeiramente a profecia não é produzida pelo coração do homem. A profecia é uma revelação do Espírito Santo de Deus. E a profecia, ela vai ser dada, vai ser manifestada através daqueles que estão pregando o santo e verdadeiro evangelho. E os homens que Deus tem levantado, e esses homens não precisam estar se intitulando profeta, não precisa estar se chamando de profeta. Se Deus levantou algum homem, e este homem está pregando a verdade, tem somente que cumprir o ministério dele e pronto. Que anunciar a palavra que Deus mandou a ele e pronto. Não precisa estar por isso amorçando, batendo no peito, dizendo que é profeta, porque senão ele vai se soberbecer, vai se exaltar e vai acabar, meu irmão, caindo num perigo, numa ruína muito desagradável. Amém? Então, nós temos que deixar essa prática. Temos que deixar essa prática de dizer, eu profetizo isso, ou eu profetizo aquilo. Certo? As profecias verdadeiras são reveladas pelo Espírito Santo, e a Escritura mesmo diz, lá em Hebreus capítulo 1, antigamente Deus falou aos pais muitas vezes através dos profetas, e de muitas maneiras através dos profetas, mas nesses últimos dias o Senhor tem nos falado através do Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas. Antigamente Deus ele se revelou de várias maneiras, de várias formas, falando aos pais por intermédio dos profetas. Mas nesses últimos dias o Senhor tem falado através do Filho, ou seja, os profetas de antigamente, toda a profecia que Deus entregava para eles pregar, para eles anunciar ao povo, nenhuma contradizia a doutrina da antiga aliança. Da mesma forma, as profecias atuais. As profecias atuais jamais que Deus der, que Deus revelar, jamais elas podem contrariar aquilo que Jesus ensinou. Elas têm que ter nexo, tem que ter um alinhamento perfeito com aquilo que o Senhor Jesus falou, que o Senhor Jesus anunciou. Amém? Então que essa palavra, queridos, ela possa entrar no seu coração, que Deus venha de fato se revelar para você e que você venha abrir os seus olhos, porque amanhã nós vamos continuar ainda falando mais sobre esse assunto. Amanhã nós temos mais ainda conteúdos bíblicos sobre esse assunto dos falsos profetas. Hoje nós estamos tentando mostrar para vocês aqui nas escrituras que a profecia ela não é produzida pela vontade do homem. Homem algum, pode ser o mais santo. Eu lembro até do profeta Natã, quando ele estava lá com Davi. E Natã de fato era um profeta.
Mas ele profetizou, Deus revelou muitas profecias e ele falou para Davi, inclusive o caso de adultério de Davi. Mas houve um dia que Davi colocou no coração o desejo para construir um templo ao Senhor. E então o profeta Natan, que era um homem de confiança, quando ele falava, realmente sabia que era Deus que estava falando, porque realmente era um profeta verdadeiro. Mas houve um dia que Natan falou pelo seu coração. E Natan disse para, quando Davi disse que queria construir um templo para o Senhor, o profeta Natan disse: faz conforme o teu coração, porque Deus é contigo. Ou seja, ali daria a entender que estava profetizando. Mas não, estava dando um conselho de quem era amigo do rei, conselheiro do rei, e sabia que realmente Deus era com Davi. Mas aí, de repente, vem a palavra do Senhor a Natan. E Natan volta até Davi, e Natan diz: ó Davi, Deus disse que você não podia construir o templo. Agora sim, era uma profecia. Deus disse que você não podia construir o templo, porque você tem as mãos sujas de sangue. Mas prepara o material que o teu filho, sim, o teu filho que vai te suceder, este vai levantar o templo no teu lugar. Então, meu irmão, quer dizer, Natan falou ali naquele momento pelo coração dele. Não era uma profecia. Não era uma profecia. Quando Deus revelou a profecia, é verdadeira, aí Natan foi lá e falou a Davi: Deus disse que você não podia construir, não. Davi, ontem eu falei que você podia construir, que Deus era contigo, mas aquilo eu falei do meu coração, como teu amigo, mas realmente Deus veio a mim em revelação e me deu a profecia para te entregar, dizendo que você não pode construir esse templo. Então, meu irmão, em nenhum momento você vai ver profecia produzida pela vontade do homem. As profecias sempre foram e sempre serão palavras reveladas pelo Espírito Santo de Deus a homens escolhidos de Deus para tal propósito. E nós vimos aqui, né, o desastre que traz para uma nação, para um lar, para um casamento, para uma família, quando um profeta profetiza pelo seu próprio coração, ele traz maldição sobre a nação. Então, nós estamos vendo o Brasil sendo castigado, estamos vendo a mão de Deus pesando sobre o Brasil. Tudo isso exatamente por quê? Porque os profetas do Brasil não passam de falsos profetas que profetizam segundo o propósito do seu coração vaidoso. E eu espero, amados, que vocês compreendam isso.